Amém. Receba a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa é a paz que o mundo não tem, só nós, só aqueles que têm Cristo Jesus como seu Senhor. Esse tem a verdadeira paz, porque Ele é o príncipe da paz. Irmãos, bom estarmos aqui para adorar a esse Deus. Bom estarmos aqui para bendizer o nome do nosso Deus. Estamos nesse mês e meses para frente, na série de Romanos, estamos estudando a carta doutrinária de Romanos. E hoje nós estaremos lendo Romanos capítulo 4, dos versos de 1 a 8. Livro de Romanos, o capítulo 4, os 8 primeiros versículos. Nós estaremos hoje estudando esta parte de Romanos. Diz assim a palavra de Deus: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós viemos Te pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E que esta palavra, ao sair da minha boca, diante da Tua palavra, não voltará vazia, mas que ela possa fazer a Tua vontade em nossos corações. E sairmos daqui, ó Deus, transformados e edificados pela Tua palavra, através da ação do Espírito Santo. Também abençoa, ó Deus, aqueles que estão assistindo por essa live e aqueles também que vão assistir. Que o Teu Espírito Santo fale aos seus corações, para que eles possam entender a Tua palavra e colocar em prática. Essa é a oração que Te fazemos no nome de Jesus. Irmãos, como nós já temos vindo numa série de pregações, já estamos no capítulo 4, nós estamos estudando uma carta do apóstolo Paulo às igrejas domiciliares de Roma. Naquela época, Roma ainda não tinha uma igreja estruturada como essa que nós temos. A igreja se reunia nas casas, vindo do costume da igreja primitiva. E uma das coisas importantes que foi falado aqui sobre os nossos GOUs, que é o grupo de oração nos lares, eles refletem também a ideia de nós estarmos reunidos nas casas dos nossos irmãos e também na casa daqueles que não são cristãos, quando abrem as suas casas, para poder estudar e aprender a palavra de Deus. Paulo escreve para essas igrejas, para essas casas, para esses domicílios, a carta de Romanos, com o seguinte objetivo. O objetivo era focar a doutrina da salvação para aqueles irmãos que estavam caminhando na fé. E também Paulo coloca esta carta e escreve esta carta com as implicações práticas para o cristão
de como ele deve viver a salvação, que lhe foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Então, o objetivo de Paulo, escrevendo para aquelas igrejas, para aqueles domicílios, onde os crentes estavam e se reuniam, era mostrar para aquelas pessoas que eles tinham que viver um compromisso com a salvação que eles tinham ganho, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E isso fortalecia a fé daqueles que estavam caminhando. Visto isto, no versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 4 fazendo uma pergunta e também dando uma resposta no versículo 2 a respeito da justificação pela fé de Abraão e falando sobre a lei e a fé. Os versos de 1 a 3, ele detalha sobre como Abraão, ele foi justificado por Deus através da sua fé, através da lei e também através da fé. Diz assim, os versos de 1 a 3, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui o texto deixa claro com uma pergunta. Abraão ele foi justificado por obras? Porque se ele foi justificado por obras, diz Paulo, então ele tem que se gloriar-se, mas não gloriar-se diante de Deus. E havia um conflito muito grande na época em Roma entre os judeus e os gentios, que os judeus eles acreditavam que o pai Abraão, porque os judeus eram filhos de Abraão, ele tinha sido justificado mediante a lei. E principalmente aqueles judeus, os judeus fariseus, eles criam que todos eles podiam justificar e ser justificado pelas obras da lei. Então, havia um embate muito grande. Paulo entendeu que Abraão ele não foi justificado pela lei, porque Abraão não tinha condições nenhuma de cumprir a lei. Abraão, ele era um homem, e um homem falho, um homem cheio de pecado, um homem que não tinha condição nenhuma de cumprir a lei. E o livro de Romanos, quando nós vamos estudar, e esta série, ela vai detalhar que a justificação, a graça, a lei, o perdão, não condiz nenhuma parte com a ação humana. O homem não pode, por mérito nenhum, justificar a si mesmo. O homem não pode, por mérito nenhum, salvar a si mesmo. O homem, por mérito nenhum, não pode perdoar os seus próprios pecados, como a Igreja Católica fazia antes da Reforma Protestante. Ali as pessoas depositavam uma moeda ali no gasofilácio para poder tirar uma alma do purgatório. Essa era uma doutrina que a Igreja Católica fazia, ou seja, a ação do homem de comprar a sua salvação, ela dependia única e exclusivamente do dinheiro que ele tinha no bolso. E aquelas pessoas que não tinham dinheiro, a doutrina da Igreja Católica ali os condenava ao inferno, para que as pessoas elas não tinham condições de salvar a si mesmo. Então, diante disso, muitos judeus daquela época, eles criam que as obras, se forem cumpridas na totalidade da lei, garantia a sua justificação e garantia também a sua santidade diante de Deus, porque Deus exigia a santidade. E os judeus, como eles descendem de Abraão, e quando Deus tira o povo de Israel,
tira o povo do Egito e leva para o deserto, e ali começa a construir uma nação. Deus ali dá leis para Moisés e para o povo, para que o povo pudesse cumprir aquelas leis. E se ele cumprisse aquelas leis, eles viveriam. Se eles chegassem diante do altar do Senhor, através do sacerdote, através da expiação de pecados feito pelo sacerdote, o povo obteria perdão. Então os judeus, eles criam que esta lei e o cumprimento desta lei, ali o garantia a sua salvação e a sua justificação. Mas Paulo, entendendo isso, ele fala: olha, se Abraão foi justificado pela lei, se ele cumpriu a lei, parabéns, ele tem que se gloriar-se, mas não diante de Deus. Por quê? As leis judaicas, chamado também de mitzvot, ou os mandamentos, elas tinham uma totalidade de 613 regras que o homem tinha que cumprir. 613. Homem nenhum cumpriu essas 613. Eram 613, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode deitar-se com a mulher do teu pai, não pode deitar-se com a mulher do teu irmão, não cobiçarás, não adulterarás, não fornicarás, não roubarás, oferecerás sacrifício somente ao Senhor, aos sábados não farás nenhum tipo de obra, e assim vai, 617 leis. Abraão não teve condição nenhuma de cumprir essas leis. E isso Paulo começa a declarar isso e pregar isso. Olha, ele não cumpriu, porque se ele tivesse cumprido, ele teria que se gloriar-se diante de Deus. Mas como ele não cumpriu, ele foi justificado não pela lei, mas ele foi justificado pela fé. E isso no versículo 12 ele fala: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar-se, porém não diante de Deus. Mas se ele foi justificado pela fé, então Deus assim o fez. E quando nós entendemos isso, o texto ele vai falando no versículo 3, que, pois o que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Se Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado pela fé. E pela fé em Cristo Jesus. Mas um detalhe importante que você pode estar perguntando: mas Abraão, ele nasceu 500 anos aproximadamente antes de Moisés. Ele não tinha a Torá, ele não tinha o mitzvot, ele não tinha as 613 leis para poder cumprir. É verdade, Abraão não recebeu a Torá. Quem recebeu e quem fez a Torá foi Moisés. Mas Abraão, ele tinha as leis diretamente do próprio Deus. Quando Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, escolhe Abraão e tira Abraão da terra de Uz, da casa do pai, e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serás uma bênção. Quando Deus tira Abraão com 75 anos de idade da casa dos seus pais, Abraão ele era um homem rico, um homem cheio de posses. Abraão só não tinha filhos, e ele vai para uma terra que somente Deus sabia. Então Abraão ele tinha um relacionamento e um contato direto com o próprio Deus. As palavras do próprio Deus que foi falando com Abraão dos 75 anos até os 175 que ele morreu, é exatamente as leis que Deus deu para Moisés. Deus falou com Abraão, as leis faladas por Deus é a mesma lei que Deus apresenta para Abraão.
Então, Abraão tinha que cumprir as leis de Deus, as promessas de Deus, vinda do próprio Deus. Quando Abraão chega no Gênesis capítulo 15, lá no versículo 6, que fala sobre esse versículo, ora, assim diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quando Abraão, ele chega nesse capítulo 15, verso 6, Abraão, ele senta na sua tenda, preocupado, pensativo, um homem rico, um homem que já tinha peregrinado mais de 20 anos com Deus. Abraão estava aproximadamente com 95 anos de idade e ainda não tinha filhos. Tinha riquezas, fortunas, servos, servas, animais de grandes e pequenos portes. Abraão era um homem riquíssimo naquela terra, mas ele não tinha filho. E Deus, quando o chama 20, 25 anos atrás, Deus lhe faz uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. A palavra de Deus falada era lei para Abraão, e ele tinha que cumprir essa lei. Ele veio cumprindo todos os requisitos da lei, ele veio sendo fiel diante de Deus durante 25 anos. Mas um belo dia, ele assenta na sua tenda, preocupado, as preocupações vêm, ele faz uma análise da sua vida, e ele olha e ele fala, olha, eu ainda não tenho filhos, já se passaram 20, 25 anos, eu ainda não tenho filhos. E muitas das vezes nós, como seres humanos, como cristãos, às vezes conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a lei, estudando a palavra de Deus, nós muitas das vezes nos pensamos à noite, quando nós vamos dormir, a necessidade que falta em Deus completar na nossa vida. Às vezes passamos por lutas e dificuldades. Abraão não foi isento de lutas, Abraão não foi isento de dificuldades. Abraão venceu as lutas e as dificuldades pelo poder da palavra de Deus, porque ele cria naquilo que Deus falava. E para mim e para você hoje nesta noite, nós devemos dar ouvido à voz de Deus, nós devemos dar ouvido à palavra de Deus. O Salmo de número 1 fala, antes medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, para que tudo quanto fizeres prosperará. A palavra de Deus dita a nós através da Bíblia. Nós como crentes devemos ouvir, devemos estudar, devemos examinar as palavras de Deus, para que as dúvidas não entrem em nosso coração e arranque a pouca fé que nós temos. Abraão sentado na sua tenda, já era de noite, e muitas das vezes tem muitos de nós aqui que à noite não consegue dormir por causa dos problemas, por causa das questões que tem que resolver, e perde noite de sono. Abraão também perdeu a noite de sono. Deus conhecendo a integridade, Deus conhecendo a vida de Abraão, Deus conhecendo que Abraão era pó, ele era homem, sujeito também às dúvidas e às quedas. Deus visita Abraão, Gênesis capítulo 15, e Deus fala, Abraão, sai da tua tenda, que eu falarei contigo. E Abraão sai da sua tenda, e Deus fala para ele, olha para os céus, conta as estrelas, se é que pode contares, assim será a tua descendência, de ti sairão nações, reinos, tu serás uma bênção. Mas a dúvida ainda beirando no coração de Abraão, ainda no Gênesis capítulo 15, ainda era Abraão. Ele fala, Senhor, como serei pai, se ainda não tenho filhos? Já se passaram mais de 20 anos, 25 anos, estou quase com 100 anos, e ainda não tenho filhos. O único que tem filho agora mais novo aqui na minha casa é Damasceno Eliezer. O filho dele vai ser o meu herdeiro. É isso que o Senhor tem para falar para mim? Essa é a promessa.
E Deus fala para ele: Abraão, de ti será gerado um filho. De ti será gerado um filho. E Gênesis capítulo 15, versículo 6. E é o versículo 3 que Paulo traz para nós. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu nas palavras de Deus. Abraão, no meio das dúvidas, na noite escura e na solidão da noite, o texto não fala onde Sara estava, mas fala onde Abraão estava, na tenda, com as suas dúvidas. Deus se apresenta e lhe faz promessas. A palavra de Deus era lei para Abraão, foi o suficiente para ele crer. Que possamos tomar esse exemplo de Abraão, que possamos estarmos em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos blinda dos ruídos maus. A palavra de Deus, ela nos blinda das negatividades das pessoas. A palavra de Deus, ela nos blinda das coisas horríveis que nós assistimos nos jornais. Porque quando nós assistimos jornais, e quando nós vemos muitos jornais e conversamos com as pessoas que estão aí fora, elas estão desesperadas, estão descrentes, elas estão muitas das vezes cabisbaixas, negativas, não acreditam de um futuro melhor. Por isso nós temos que estar em contato com a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos Deus através da sua palavra, nós blindamos a nossa mente de ouvir certos ruídos que vem tirar e minar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Ouçamos a palavra de Deus. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abraão creu em Deus, porque ele ouviu do próprio Deus, e nós hoje temos a palavra escrita, a palavra do próprio Deus, para que nós possamos estudar, esmerar, conhecer, e assim continuarmos com a fé em Cristo Jesus, que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus, ela é a nossa esperança, porque é o nosso próprio Deus falando. Ele está no amanhã, Ele está no controle de todas as coisas. E nesta noite, estaremos assim, dando um título a este sermão: Lei, fé, graça e perdão de pecados. Lei, fé, graça e perdão de pecados. Falamos sobre lei e fé, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso, ele foi justificado pela fé, porque ele não tinha condição nenhuma de cumprir as 613 regras que Deus dava, mesmo ele não tendo a lei escrita, mas ele tinha a palavra de Deus. Aí lá Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 3, explicando por que Abraão ele foi justificado pela fé e não pela lei. Gálatas capítulo 3, se você puder colocar na tela, a partir do versículo 6 até o versículo 14, Paulo vai explicar aos judeus e aos gentios das igrejas domiciliares de Roma, para que eles pudessem entender que ação humana nenhuma pode justificar o homem. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
preanunciou o evangelho a Abraão: e em ti serão abençoados todos os povos. Esse texto é interessante, esse versículo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. E através de Abraão seriam abençoados todos os povos. Preanunciar significa que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão. Pré-anunciar. Deus anuncia primeiro o evangelho a Abraão. E nós sabemos que evangelhos são boas novas. Deus revelou de forma antecipada as boas obras de salvação, pela fé, aos gentios, por meio da promessa feita a Abraão. Deus anuncia pela fé aos gentios a promessa feita a Abraão. Abraão creu, e através dessa crença pela fé, todas as famílias foram benditas, através de Abraão. Isso significa, irmãos, que nós somos abençoados, porque Abraão creu em Deus, e através dele um povo foi gerado, um povo nasceu, e esse povo, ele foi transpassado durante 14 gerações. Quando nós começamos a ler o livro de Mateus, Mateus começa no capítulo 1, versículo 1, com a genealogia de Jesus. E uma vez eu escutei de certas pessoas falando: por que ler a Bíblia às vezes é chato? Porque tem muitos nomes, e fulano gerou ciclano, gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. Mas isso prova uma coisa: Deus deixou registrado na sua palavra a genealogia. Quando nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 1, olha o que diz Mateus 1:1: e começou a genealogia de Jesus, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De Adão até Jesus Cristo passaram-se 14 gerações. 14 gerações. Todo o Velho Testamento foram passados 14 gerações, até chegar no cumprimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Abraão, porque Abraão creu na palavra de Deus através da fé, e a fé através de Abraão o justificou. Deus justifica Abraão por meio da fé. Não foi por meio de obras dele, mas por meio da fé. Deus foi fiel durante 14 gerações. Deus falou para Abraão: de ti sairão reis, de ti sairão grandes nações, abençoarei todas as famílias de ti. Através de ti, nós somos abençoados. Através de Abraão, a nossa família é abençoada por Deus. Por isso, Deus pré-anunciou a palavra de Deus a Abraão: e em ti serão todas abençoados todos os povos. Aí lá em Gálatas capítulo 3, versículo 9, Paulo continua falando: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Meu irmão e minha irmã, ninguém tem condições de cumprir 613 mandamentos. Esforço humano nenhum
tem condições de cumprir 613 mandamentos. Por isso que a lei, ela proibia as pessoas de fazerem as coisas, orientava as pessoas de fazerem as coisas, mas o homem, ele não conseguia, ele caía num tópico da lei, ele caía num versículo da lei, ele caía numa vírgula da lei, ele não tinha condição de se salvar. Era sacrifício em cima de sacrifício. Homem nenhum conseguiu fazer isso. Versículo 11 de Gálatas: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque não temos condições de cumpri-la, porque o justo viverá pela fé. Nós não temos condições de cumprir a lei, mas nós somos justificados, porque cremos em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que, a observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição, versículo 13, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para sermos, os judeus, para serem santificados e tornados limpos, eles tinham que fazer um ritual de purificação. Eles tinham que apresentar diante do sacerdote, levar ao sacerdote ali um animal sem mancha, um animal sem defeito, um animal totalmente perfeito, levar para o sacerdote, e ali o sacerdote imolava aquele animal, matava aquele animal, pegava o sangue e aspergia ali na mesa do propiciatório, e ali o perdão dos pecados daquela pessoa era sanada, aquela pessoa saía dali perdoado, saía dali justificado, através da ação do sacerdote e do cordeiro, porque ele mesmo não tinha condições de cumprir a lei. Mas por isso que João Batista, quando viu Jesus Cristo para poder o batizar, João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Cristo cumpriu os 613 decretos da lei. Abraão não cumpriu isso, Abraão não teve condição, Moisés não teve condição, os profetas não tiveram condição, sacerdotes e reis não tiveram condições. Somente Cristo cumpriu toda a lei. E lá em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus vai falar: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. A lei apontava para Cristo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, apontava para Cristo Jesus, e a lei falava que todo aquele que fosse pendurado na cruz seria maldito. A maldição de Deus cairia sobre ele, e o único que teve a condição de cumprir esse requisito, e o único que se tornou maldito por nós, foi Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Ele derramou o seu sangue. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu ser maldito. Ele estava apto às 613 regras da lei. E quando ele chega na cruz, ele declara: tetelestai, está consumado. Pai, a lei foi cumprida. A lei foi cumprida. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Glória a Deus, irmãos. Daqui a pouco nós estaremos participando, como Paulo fala lá em Coríntios: todas as vezes que beberdes e comerdes, beberdes esse cálice e comerdes o pão, anunciais a minha morte até que ele venha. Jesus voltará. Jesus voltará. E hoje é dia de testemunharmos e profetizarmos isso.
participamos da lei, participamos da ordenança do Senhor, que é a ceia, declarando que Ele vai voltar, e o sangue dEle, e o corpo dEle, que foi dado por nós, o seu sangue aspergido, cumpriu todas as 613 ordenanças da lei. Por isso, versículo 4, versículo 5, ele vai falando o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Falamos sobre lei, falamos sobre fé, vamos falar sobre graça. A graça imerecida de Deus, que nos é dada. Aqui, Paulo vai lembrar aos judeus e aos gentios sobre graça recebida. E ele começa falando sobre salário. Salário e graça são totalmente diferentes quanto obra e fé. Paulo vai usar uma retórica aqui sobre trabalhador. Olha, todos aqueles que trabalham, no final do mês ou no início do mês, eles têm um salário. E esse salário não é considerado um favor. Nós que trabalhamos, não estamos prestando um favor ao nosso patrão. Ele tem que pagar. E isso é uma dívida que o patrão tem conosco. Quando nós trabalhamos, nós queremos receber. E se nós não recebemos, o nosso patrão está em dívida. Mas aí ele fala: mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que é que Paulo está falando aqui? Olha, ele está falando agora sobre graça. Nós fomos justificados por Deus, por aquele que justifica, porque nós recebemos um favor de Deus. Nós não fizemos nada, nós não temos meritocracia nenhuma. Deus não é obrigado a salvar ninguém, mas Ele salva pelo seu grande amor. Jesus, Ele morreu na cruz pelo seu grande amor, por mim e por todos aqueles que creem. Isso é graça recebida. Não tem favor do homem nenhum. O homem não tem participação da sua salvação. O homem não pode salvar a si mesmo. Por isso que nós, da igreja presbiteriana, a igreja reformada, ela não convida ninguém. Aquele que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Nós não falamos isso, porque ninguém pode escolher a Jesus. A Bíblia fala que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus que nos escolhe, Deus nos escolhe salvar, Deus nos escolhe derramar a sua graça sobre nós. E se nós estamos aqui, se nós estamos nos sentindo salvos, agradecemos a Deus, porque isso é graça. Isso é graça, meu irmão. Se você está na presença do Senhor, se você está fazendo a vontade do Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, isso é graça, isso é favor imerecido. Alegre-se, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para salvação. Isso é um privilégio, irmãos, que muitos não têm. Muitos estão morrendo e indo para o inferno, mas Deus decidiu nos salvar. Aí ele fala no versículo 6: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das suas obras. Bem-aventurado, feliz é aquele a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. Paulo lembra aos judeus e aos gentios, nesta carta, o pecado de Davi. E o Salmo de número 32, chamado Salmo de penitência de pecados.
Davi tinha pecado, adultério e também por morte. Betseba estava grávida, um filho da traição. E ele, como rei, já tinha matado o marido. Ele traz a mulher para dentro da sua casa, um palácio. Aparentemente tudo estava resolvido, mas Deus envia o profeta Natã, e Natã repreende Davi. Davi cai em si. Salmo de número 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, sequidão e estio vieram sobre mim. A minha alma cheia de angústia. Davi reconhece o seu pecado, a gravidade do seu pecado. Ele se ajoelha e pede perdão a Deus pelos seus pecados. E no Salmo 32 ele declara isso: bem-aventurado a quem Deus não atribui o pecado. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. Obra nenhuma pode fazer com que a justiça de Deus venha sobre nós. Ação nenhuma. Mas é Deus que nos perdoa, através de Cristo Jesus. Isso é graça, irmão. Se nesta noite estamos nos sentindo perdoados, é porque a graça de Deus nos alcançou. Se estamos aqui nesta noite, na casa do Senhor, nos sentindo perdoados, e daqui a pouco iremos participar da mesa do Senhor, isso é graça, porque ela nos alcançou. Agradecemos a Deus, louvemos a Deus, porque Ele nos resgatou. Aí finalizando, falando sobre perdão dos pecados, versículo 7 e versículo 8. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoados, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse versículo no grego original, ele diz o seguinte: abençoado o homem a quem o Senhor, sobre hipótese alguma, imputará pecado. Isso aqui é um privilégio, irmão. Somente os santos têm esse privilégio. Abençoado o homem a quem o Senhor, sobre hipótese alguma, imputará pecado. Irmão, isso aqui é um privilégio, é uma dádiva. Por isso que nós temos que valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando Deus olha para mim e para você, sabe o que nós merecíamos quando Adão e Eva pecam? O pecado entra na humanidade. A humanidade e a terra é corrompida pelo pecado. Sabe o que nós merecíamos? A condenação eterna, irmãos. Merecíamos o inferno. Merecíamos a ira de Deus. É isso que nós merecíamos. Imaginemos agora, nós estamos dentro de um tribunal e Deus está sentado no trono, e ali Ele vai dar a sentença, e nós nos aproximamos diante de Deus, dentro de um tribunal, e quando Deus olha para mim e para você, Deus, ao invés de nos condenar, de lançar no inferno, de lançar a sua ira sobre os filhos da desobediência, que isso vai acontecer, Deus olha para mim e para você e Ele vê Cristo, Ele vê o sangue de Cristo aspergido na cruz do Calvário,
Ele não olha mais para o Leonardo, ele não olha mais para a igreja da cidade, ele não olha mais para cada um como o olhar do ser humano, mas ele olha e vê em nós Cristo à nossa frente. Cristo não somente é o nosso advogado, mas ele é o nosso resgatador. Cristo nos resgatou das trevas, Cristo nos resgatou da maldição, do pecado, da ira vindoura. Ele se fez maldito. E Deus olha para mim e para você e Ele fala: está justificado, os seus pecados são perdoados, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz. Saímos desse tribunal, irmãos, livre de toda culpa, livre de todo pecado, livre de toda ira vindoura que vai cair sobre os filhos da desobediência. Nós já antecedemos o tribunal. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, a igreja irá encontrar com Cristo para receber os galardões. E nós vamos contemplar o julgamento dos ímpios. Mas o nosso tribunal já foi feito, através de Cristo Jesus. Por isso que no grego fala: abençoado o homem a quem o Senhor, sobre hipótese alguma, imputará pecado. Porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é graça, isso é perdão de pecados, isso é fé, isto é justificação, isto é uma bênção que Deus nos dá. Por isso nos alegremos, por isso nos regozijemos, porque nós saímos desse tribunal, entramos no tribunal para sermos condenados. Mas quando Deus olhou para mim e para você, viu Cristo. Saímos absolvidos. E não só saímos absolvidos, livres de todo pecado e toda culpa, mas saímos salvos. E não somente saímos salvos, olha a bênção da graça, não saímos somente salvos, saímos também como filhos adotivos do próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus fala: e chamamos o nosso Deus de Abba Pai. Olha, meu irmão, nós entramos num tribunal para ser condenados. O juiz estava sentado para declarar a condenação e executar a condenação, o juízo. Mas quando ele viu a mim e você, ele fala: não, ele está com Cristo, ele está em Cristo. Se ele está em Cristo, nenhuma condenação há. Você está livre, você está perdoado, você está salvo. E a partir de agora, você é meu filho amado, meu filhinho, a minha criança. E a gente no hebraico falamos pai, Abba Pai, que significa pai, paizinho, pai querido. Hoje nós temos comunhão com Deus. Nós somos resgatados e temos comunhão com Deus. E essa comunhão, meu irmão, através dessa comunhão, nós possamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e o próprio Deus que se fala. Que nesta noite possamos nos sentir abençoados, acolhidos, amados, e participemos da ceia do Senhor com o coração tranquilo, com o coração leve, que o nosso Jesus nos purificou de todo o pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.